Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, pessoal do quinto período aí da faculdade ASMEC, eu prometi, né, que ia tentar gravar um vídeo aqui para vocês, então peço até desculpa pelo adiantado da hora, né, no intuito de auxiliá-los aí para nossa avaliação N1. Então vamos lá. Nós tivemos algumas aulas referente aos conceitos e situações mais relevantes dentro do direito do consumidor, né? Então a gente fez primeiro um desenvolvimento sobre o histórico da questão do direito do consumidor. Estou até acompanhando aqui no computador pelos slides para seguir a sequência que nós abordamos em sala de aula. Então, dentro do histórico da defesa dos direitos dos consumidores, né, a gente viu, em especial, a relevância da Constituição lá em 88, que trouxe de forma sistemática, né, a defesa dos consumidores no âmbito do exercício aí dos seus direitos. E aí, consequentemente, depois nós tivemos o advento, né, a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que trouxe aí de forma sistemática, né, a questão atinente à possibilidade de defesa do consumidor no âmbito do exercício dos seus direitos, reforçado pela questão constitucional. Então, na parte principiológica e histórica, né, a gente viu a relevância da Constituição no intuito de deixar bem claro, né, o legislador teve esse espírito e essa vontade de deixar bem claro a necessidade da defesa dos direitos dos consumidores, já reconhecendo também a vulnerabilidade do consumidor frente às relações de consumo. E aí a gente falou um pouquinho, né, sobre qual que é o conceito que nós temos de consumidor, qual que é o conceito de fornecedor, né, e o elo de relação, que é a relação de consumo existente entre ambos. Então, a disposição lá do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a seguinte redação, né? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, esse é o centro aí da nossa disposição. Entender o consumidor como destinatário final do bem ou produto ou serviço, né, que ele utiliza, reconhecendo a sua vulnerabilidade diante das relações de consumo. Por outro lado, nós temos a questão do consumidor equiparado, né, que é justamente quando você não consegue determinar ali de forma clara e específica quem foi o consumidor. E aí a gente até trouxe alguns exemplos em sala de aula, quando você tem ali, realiza uma festa e tem consumo de um produto vencido, estragado, né? E aí você não consegue, as pessoas que efetivamente consumiram um produto não são os destinatários finais, mas são equiparados à questão do consumidor, embora não tenham sido elas que tenham feito de forma específica a relação de contato com o fornecedor, né? Então é o que nós chamamos aí de consumidor por equiparação. E por último, nós temos o conceito de fornecedor, definido lá pelo artigo 3º do nosso Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, né? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, né? Então, um conceito bem amplo aí de quem vem a ser aí dentro do nosso direito inerente à defesa dos consumidores, né? Qual que é a figura do fornecedor, que é aquele que coloca
produto ou serviço em circulação para ser adquirido pelo consumidor. E aí a relação de consumo é justamente o elo de relação entre um e outro. A gente viu a questão dos princípios, né? Vendo também, em especial, a questão da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. A gente viu os princípios constitucionais inerentes às relações de consumo, princípios específicos dentro do próprio código, né? Entre eles a questão da inversão do ônus da prova, que é uma garantia que o consumidor tem quando ele vai fazer a sua defesa em juízo. Então, pessoal, eu até não vou me estender demais, porque eu sei que, além do material, aí esse vídeo é mais para dar um norte aí, e o principal é nós compreendermos o conceito, né, de consumidor e o conceito de fornecedor, sabendo que a relação de consumo é esse elo existente entre um e outro. Então, dei uma olhadinha nos princípios em cima dos slides que foram postados para vocês. Desejo uma boa prova, façam com tranquilidade. Vai ser permitido a consulta ao Código de Defesa do Consumidor seco, né, a legislação seca, e a gente vai verificar isso aí no início da avaliação. Desejo aí bons estudos, espero que o vídeo auxilie aí. Não vou ficar falando aqui de princípios específicos, porque os princípios são bem claros, né? Fiz questão de mencionar os dois mais relevantes aí, que é a questão do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor frente às relações de consumo e a possibilidade, né, de inversão do ônus da prova, embora a gente não tenha essa hierarquia entre os princípios, mas são princípios de uma relevância maior dentro do exercício da defesa do direito do consumidor aí nas relações de consumo, e quando ele precisa utilizar os meios inerentes para efetivar o exercício da sua defesa. O essencial é o conceito que nós mencionamos aqui, né, de consumidor e de fornecedor, conceitos estes que estão de forma muito claras, né, dispostos no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, boa prova, desejo aí muito sucesso e a gente se vê na nossa sala de aula. Abraço e fiquem todos com Deus aí. Quem ainda não segue o canal, né, Professor Thiago Batista aí, ative o sininho de notificações. A gente vai, na medida do possível, tentar incrementar aí os vídeos, né? A gente sabe que isso demanda um pouquinho de tempo, mas a gente vai tentar fazer de uma forma que fique mais proveitosa para todos aí. Ativem o sininho de notificação. Professor Thiago Batista, espero que possa auxiliá-los aí. Desejo sucesso para todos. Um abraço.